1 Reis, capítulo 17. Vamos ler o verso 24. Enquanto você abre aí sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Mandar um abraço aí para essa turma que nos acompanha pela internet. Você que está aí com a família reunida, tira aí uma foto com todo mundo junto aí e posta aí no grupo da igreja, posta aí no Instagram, para a gente matar a saudade de vocês aí, tá bom? O pastor Davi tem sempre postado durante esse período uma mensagem diária, a gente tem compartilhado com todos e tem sido bênção de Deus. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 17, verso 24, a palavra diz assim: Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Deus, estamos reunidos na tua casa, Senhor, nessa noite. Te pedimos, Pai, que traga para nós o entendimento daquilo que o Senhor quer conosco e aquilo que o Senhor quer acrescentar, meu Pai, na nossa fé. Que o Senhor, meu Deus, tome a liberdade desse culto. Nós consagramos esse ambiente ao Senhor e pedimos, meu Pai, que somente o Teu Espírito tenha a liberdade de agir aqui. Como possuidores deste local, nós invocamos a presença do Teu Espírito Santo e declaramos, meu Pai, a ilegitimidade de qualquer ação de um espírito contrário neste lugar. Que seja repreendida agora, meu Deus, toda tentativa, meu Pai, de bloquear ou paralisar a Tua palavra neste lugar. Porque sabemos que o Senhor se encontra, meu Pai, em nosso meio, através do Teu Espírito Santo. E nessa convicção que te pedimos, ser conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, o reconhecimento, no verso 24, a respeito do profeta Elias, e essa declaração feita por essa mulher, é algo que para nós entendermos, e o que Deus quer conosco nessa noite, a gente precisa voltar no início do capítulo 17, quando você vê, logo no verso 1, Elias chama o rei de Israel, o rei Acabe, e ele declara uma sentença sobre aquela cidade. Ele diz: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha. Existem milagres que acontecem todos os dias no nosso cotidiano. E exatamente porque eles acontecem todos os dias, muitas vezes nós perdemos a referência do mover e do agir de Deus através dessas coisas. Existem milagres de Deus que sustentam todos os dias a nossa vida, que sustentam todos os dias a criação, e faz com que milagrosamente coisas estejam acontecendo à nossa volta e nós não nos damos conta mais do poder de Deus nessas coisas, justamente porque elas acontecem todos os dias. No culto anterior falamos da dificuldade que temos de enxergar as coisas quando elas acontecem lentamente. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa percepção que nós vamos perdendo da presença de Deus e do seu Espírito em coisas que acontecem agora frequentemente. Todos os dias nascem pessoas nesse mundo. Pessoas entram nessa dimensão. Todos os dias alguém está plantando alguma coisa sobre a face da terra. Outros estão colhendo. Nós nos alimentamos, comemos, e não sabemos explicar tão perfeitamente como é que dentro de nós esse processo é feito, mas sabemos que aquilo que ingerimos alimenta o nosso corpo, e o corpo descarta sem que você perceba, sem que você sinta, sem que você se esforce. Ele aproveita aquilo que é nutriente e descarta aquilo que não interessa. E essa máquina chamada corpo funciona com uma perfeição tão grande
E nós encaramos isso em uma realidade tão banal, porque acontece todos os dias. E é exatamente, irmãos, nessa rotina do que acontece todos os dias, que quando conseguimos administrar o nosso cotidiano, quando conseguimos ter o controle na nossa mão das nossas necessidades, que muitas vezes começamos a negligenciar quem está por trás de todo esse movimento. Às vezes não nos damos conta de que a onda do mar, ela tem que quebrar na areia, porque existe uma ordem sobre o mar para que seja assim. Precisa muitas vezes que aconteça um tsunami ou uma tragédia maior para que a gente entenda como seria se não fosse a ordem de Deus diariamente segurando o mar no limite que Ele disse que deveria estar. As forças da natureza todas debaixo de uma ordem, de um controle e de uma lei. Os animais se multiplicando, as plantas crescendo. Quem dá comida aos passarinhos? Algo que está há 2000 anos escrito na Bíblia. Existem grandes cidades, mas os passarinhos não deixaram de existir. Você simplesmente vê o pardal andando na rua, vê o pardal pousado no fio, vê um bem-te-vi, vê um assanhaço, mas quem dá comida a ele? E quem dá água a ele? É um milagre que acontece todos os dias à nossa volta. As estações do ano. E nós temos a tendência de não enxergar o Espírito de Deus por trás de todas essas coisas, porque elas acontecem todos os dias. E quando chega um tempo agora, em que o povo de Deus se constitui um grande reino, se constitui em alguém que tinha maior abastança dos seus celeiros, quando o povo de Deus agora não tem mais que se preocupar com necessidades básicas, como o que comer, o que beber, eles começam a negligenciar agora a presença de Deus no meio deles. Eu acho isso interessante, porque sempre que a gente cita Sodoma e Gomorra, a gente só se lembra de que os anjos queriam, que os moradores daquela cidade queriam violentar os anjos. É o que a gente lembra. A palavra sodomia ficou associada ao homossexualismo. Mas quando você vai ver a Bíblia, e vai ver a condenação e a acusação que é feita contra a cidade de Sodoma e Gomorra, é a mesma acusação que Jesus diz que virá sobre essa nossa geração, sobre esse tempo chamado tempo do fim. É a mesma. A condenação é que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que é que a Bíblia quis dizer com isso? Comer é pecado? Beber é pecado? Se casar é pecado? E como é que tem uma condenação agora citando essas coisas? É algo para a gente pensar, porque a gente lê a Bíblia todos os dias, para quem lê, e às vezes vamos perdendo também a essência dos detalhes, porque a gente lê todos os dias. A gente se esquece muitas vezes que essa palavra aqui não é simplesmente um livro que alguém inteligente escreveu. Isso aqui não foi Paulo sofrendo as suas perseguições que pegou uma caneta e escreveu algumas recomendações para nós. A revelação que temos é que o Espírito de Deus, usando estes homens, escreveu o que se encontra aqui nesse livro. E quando nós lemos esse livro, lemos a escrita de Deus, podemos compreender a mente de Deus, porque aqui Ele revelou os seus segredos, aqui Ele revelou o seu coração ao homem. Quando mergulhamos na palavra de Deus, mergulhamos em Deus. E o que é que há então de condenação para esse povo? A questão é que quando eles comiam, casavam-se, davam-se em casamento,
que a Bíblia está querendo dizer é que eles não tinham preocupações mais com as suas necessidades básicas e se entregaram apenas a isso. De sorte que o Deus deles virou eles mesmos. Porque a preocupação deles diária era apenas em satisfazer as suas próprias necessidades. E em tempos de fartura, quando não nos falta nada, quando nós não temos ninguém na nossa família doente, quando nós não estamos passando por problemas, é o tempo em que costumamos negligenciar mais o Deus que está por trás de todas essas coisas. E uma palavra simples, de algo simples, que talvez devia acontecer com tanta frequência que eles não se davam conta de que existe chuva, porque existe Deus. Existe chuva, porque Deus assim determinou a natureza, assim Deus determinou o controle sobre essas coisas. E Deus não mandou fogo para queimar a cidade. Deus não mandou inimigos para levar ninguém cativo. Dessa vez Deus não mandou inimigos para cercar a cidade. Deus apenas disse: eu só vou mexer em um ponto. Eu só vou segurar a chuva. Para vocês que se julgam tão importantes, para vocês que se julgam tão poderosos, para vocês que se julgam tão suficientes em si mesmos, entenderem como Deus está por detrás de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Não vou mexer em muita coisa, eu vou mexer apenas na chuva. Talvez um primeiro mês sem chover não causou grande impacto. 3 meses sem chover não trouxe grande impacto. Mas a Bíblia diz que foram 3 anos sem chuva sobre a face da terra. Para quem teve ali na cidade de Macururé com a gente, vimos o que é uma terra quando a chuva demora de cair. Vimos locais em que as pessoas nos diziam: olha, aqui eu já vi sair carretas de abóbora, já vi sair daqui carretas de melancia. E eu olhava para aquela terra e dizia: eu só acredito que é um crente que está me dizendo. Porque se não fosse, se eu tivesse aqui e visto essa terra com os meus olhos, eu não acreditaria. De tão estéril que a terra se tornou, nem mato crescia mais sobre a terra. Imagine como não ficou agora aquela cidade 3 anos, simplesmente porque Deus segurou somente a chuva. E aqui, irmãos, é onde entra o cerne da nossa mensagem nessa noite. Porque para quem entende que Deus está no controle de todas as coisas, quando Deus muda algo na sua conjuntura, para quem anda com Deus, vai haver também uma direção diferente. Elias liberou a palavra: segundo a minha palavra, não cai orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha. Aí a Bíblia diz: então depois disso a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui. A palavra de Deus veio a Elias e disse: saia. Por que saia daqui? O juízo de Deus viria sobre a cidade. O castigo de Deus viria sobre a cidade. Mas para o profeta que andava direcionado por Deus, veio agora a palavra e diz: saia daqui. E agora, irmãos, é onde a gente muitas vezes tem que entender que quem anda de acordo com a direção de Deus não pode andar por aquilo que vê. Quem anda conforme a direção de Deus tem que andar conforme a palavra de Deus. Porque muitas vezes chegam para nós propostas, chegam para nós situações, e muitas vezes vai chegar na hora que você está precisando mesmo. Porque a Bíblia diz que Satanás ficou olhando Jesus e esperando até o momento em que ele teve fome.
E é quando ele tem fome que Satanás agora lhe mostra pedras. Satanás mostrou alguma coisa a Jesus. Mostrou pedras. Jesus estava no deserto. E para quem já deve ter visto foto de deserto aí, deserto não é lugar de muitas pedras. Deserto é lugar de muita areia. A primeira oportunidade que Satanás teve de mostrar alguma coisa diferente naquele cenário foi para chamar a atenção de Jesus e lhe fazer uma proposta. É inteligente, é racional, é a ideia mais lógica que tem, que você transforme essas pedras em pães. É lógico, é óbvio. Se você perguntar a qualquer outra pessoa, eles vão concordar comigo, que você tem que agora, no momento da sua necessidade, transformar pedras. Só que a Bíblia diz que não foi Satanás que levou Jesus ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. Jesus não estava guiado por Satanás. Jesus não estava guiado pelos seus próprios apetites. Jesus não estava guiado pelas suas próprias necessidades. Ele não estava sendo guiado pelas suas próprias dificuldades, mas ele estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não vai cumprir a vontade de Satanás. Não chegou o tempo ainda de transformar pedras em pães, porque nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá agora de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que traz vida ao homem, não é o pão. E aqui a gente vê agora Elias sendo guiado por Deus. E a Bíblia diz que ele é guiado ao riacho de Querite. E creio eu que quando Elias chegou no riacho, ele viu água. Mas ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e não deve ter visto nenhuma fonte de alimento ali perto. Não digo que o profeta foi incrédulo, porque a Bíblia não permite em momento nenhum que a gente tire essa conclusão. Mas eu, me colocando no lugar do profeta, e não apenas no exemplo do profeta, mas nos nossos dias atuais, quando nós entendemos muitas vezes que uma direção que nós tomamos, ela veio da parte de Deus. Quando nós, muitas vezes na nossa vida, abrimos mão de algumas coisas, porque entendemos que essa era a vontade de Deus. Às vezes paramos, olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos nada. Eu queria ver alguma coisa. Eu queria chegar aqui, pensei que Deus ia me levar para esse lugar e quem sabe fosse um lugar onde tivesse abundância de trigo. Quem sabe Deus me levasse para um lugar onde tivesse abundância de rebanhos. Eu não teria problema em ficar escondido aqui, se todos os dias eu tivesse trigo para colher, para moer e fazer um pão. Se eu tivesse um animal para eu matar, de repente fazer um churrasco pela manhã, um ensopado meio-dia, não teria problema. Mas eu olho para um lado desse riacho e só vejo água. Olho para o outro e tudo que eu vejo é água. Como sobreviver? Essa, irmãos, é a tipificação clara de pessoas que muitas vezes dão para trás e voltam pelo caminho que Deus tinha dito que não era para voltar. Porque elas começam a olhar para um lado e para o outro. E quando chega de um lado, alguém diz, aqui tem coronavírus. Quando olha para o outro, alguém diz, aqui tem desemprego. Quando olha para o outro, diz, aqui tem fome. Quando olha para o outro, diz, aqui vai ter miséria. Quando olha para o outro, aqui vai ter calamidade. E alguém se pergunta, será que essa foi mesmo a direção que Deus me deu? Porque eu olho para um lado, não vejo nada. Olho para o outro, não vejo nada.
Só que a Bíblia diz, o Espírito através do salmista: eleva os meus olhos, de onde me virá? É uma pergunta. Isso é uma pergunta. Eu elevo os meus olhos para os montes. Isso significa que ele provavelmente estava em um vale. Em um vale. E no vale, ele olhava para um lado e tudo que ele via era pedra. Olhava para o outro, tudo que ele via era pedra. E algum perigo iminente vinha contra a vida daquele homem. E ele se pergunta: eu olho para onde dá. Tudo que eu posso planejar, tudo que eu posso maquinar aqui agora, nada vai me livrar dessa situação que eu estou. De onde me virá agora o socorro? Aí a Bíblia diz: o meu socorro vem. E onde está o Senhor? Assentado no alto e sublime trono. É possível que Elias estivesse olhando para o céu, dando graças a Deus pelo seu poder, pela sua direção, quando ele vê agora um corvo voando e soltando sobre ele um pedaço de pão. E daqui a pouco, olhando Elias ainda para o céu, vem outro corvo e larga um bifinho de alcatra ao ponto para Elias comer. Porque, irmãos, quando você está na direção de Deus, você não precisa de trigo para ter pão. E você não precisa de rebanhos para comer carne. Não sei de onde vinha esse pão e não sei de onde vinha essa carne. Não sei quem era que estava perdendo isso. Porque tinha uns corvos, meu irmão, que era alguém assar um pão, ele devia entrar na casa da pessoa, pegar aquele pão com tudo, porque tinha endereço certo. O homem pode não saber quem é você. Você pode achar que os seus parentes não estão se lembrando de você. Que alguém que um dia você fez alguma coisa de bom, hoje essa pessoa está numa boa e se esqueceu de você. Mas Deus sabe exatamente onde você está. Sabe o seu endereço. Só tem água, mas está na direção de Deus. Só tem riacho, mas está na direção de Deus. E a Bíblia diz que os corvos traziam pão e carne de manhã, e ele bebia água do riacho. E esse tempo foi passando, até que, pela falta de chuva, o riacho também secou. Aqui tem mais um segredo para a nossa vida. Tem muitas pessoas que às vezes recebem uma direção de Deus, em um momento de dificuldade, em um momento de crise. E quando elas recebem essa direção, elas experimentam, tal qual Elias, uma bênção sobrenatural. Porque, irmãos, você ser alimentado com pão e carne na beira de um riacho, de manhã e de tarde, todos os dias, é um milagre sobrenatural de Deus. Mas era uma direção. A gente precisa entender que na vida a gente ainda vai ter que continuar tomando muitas decisões. Tem gente que chegou na igreja com a vida toda atribulada, toda atrapalhada, toda perturbada, e aí começou a buscar Deus, começou a orar, começou a ler a Bíblia, não faltava um culto. Quem era você? Nada. O que é que você tinha? Nada. Veio de onde? Do nada. E aí Deus começa a abençoar, dá uma profissão, dá um emprego, e a pessoa começa a prosperar. Você tem que entender o seguinte, que se você se desconectar com Deus, na próxima mudança que tiver, você vai ficar perdido sem direção. E existe um problema muito sério. Muito sério, esse é muito sério. Às vezes, não se lançar em fé é melhor do que você se lançar em fé e fraquejar no meio do caminho. A Bíblia diz que é melhor aquele que nunca creu em Deus, que nunca veio para a igreja, que ficou lá no mundo o tempo todo, do que aquele que veio e foi reprovado. A Bíblia diz isso. Um bocado de discípulo ficou dentro do barco com medo.
Se a gente for encarar a realidade, esses são piores do que Pedro, porque nem do barco saíram, ficaram presos com medo, entrevados dentro do barco. Mas Pedro se lança em fé e diz: Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, pela sua palavra eu vou lhe encontrar. E Pedro sai. Quando chega no meio do caminho, a Bíblia diz que vendo o vento e a chuva, Pedro teve medo. Mas quem estava no barco, ficou no barco, eu acabei de dizer, porque estava também com medo. Então, vamos dizer que tanto Pedro quanto os outros discípulos, agora todos estavam só que os outros estavam confiando no barco. E mesmo com medo, continuaram dentro do barco. Só que Pedro estava vivendo uma experiência sobrenatural. E quando ele perdeu a visão de Cristo, deixou de receber a palavra de Cristo, e foi olhar para a onda, e foi olhar para o vento, ele não voltou para dentro do barco. Ele começou a afundar. Começou a afundar. É melhor que você não se lance em fé do que se lançar e fraquejar no meio do caminho, porque o resultado é pior do que se você nunca nem tivesse saído do barco. Se aproximar de Deus, irmãos, não é brincadeira. A arca de Deus estava lá abandonada, deixa lá, não quero muita proximidade com Deus. Deus não condenou ninguém porque não foi buscar a arca dele. Você não vai ver na Bíblia em momento nenhum. E Deus feriu o povo porque o povo abandonou sua arca. Você já viu esse versículo alguma vez? E Deus estava muito chateado porque largaram a arca dele lá abandonada depois que os filisteus devolveram e largaram a arca dele lá. Deus estava indignado com o povo e mandou praga sobre o povo porque esqueceram a sua arca lá. Você já viu isso aonde na Bíblia? Não vieram buscar a arca ficou lá, Deus não se manifestou. Aí agora surge um desejo no coração do rei Davi: vamos trazer a arca de Deus de volta. Opa! Alguém que quer buscar de novo a presença de Deus. Pois não, Deus não mandou ninguém buscar. Foi ele que criou um desejo no coração dele. A pergunta é: um desejo bom ou um desejo ruim? Bom, pois não. Quer buscar a arca de Deus? Quero. É para que essa arca de Deus? Para o povo adorar a Deus. Adorar a Deus é bom ou é ruim? É bom. Só tem um detalhe, irmãos: quando você se aproxima de Deus, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Se for para fazer do seu jeito, é melhor você nem se aproximar dele. Como foi que os filisteus da última vez transportaram essa arca? Não, fizeram um carro de boi, botaram as vacas, amarraram os bezerros e mandaram vaca com bezerro, com carro, com tudo. Ah, foi. Ah, meu irmão, então o filisteu teve uma ideia melhor do que Deus. O filisteu teve ideia melhor do que Deus? Bom, Deus tinha botado o negócio de umas varas para a gente carregar esse negócio pesado nas costas. Os filisteus agora desenvolveram uma tecnologia melhor. E como é que a gente vai carregar isso, rei? Vamos copiar o que o inimigo fez. Vamos fazer um carro imitando o mundo. E bota a presença de Deus nesse carro de boi. E vamos carregar agora. No meio do caminho, o carro tomba. E a arca de Deus ia cair no chão. E alguém também cheio de boa vontade. Alguém também zelando pelas coisas de Deus. Vai segurar a presença de Deus. E naquele dia acontece uma tragédia terrível. E aquele homem morre fulminado diante da presença de Deus. Porque diante da presença de Deus não é do jeito que a gente quer. Chega Ananias e Safira. Vamos entregar a Deus agora a nossa adoração, vamos. Vem cá, meu irmão, eu lhe pedi alguma coisa? Deus lhe pediu alguma coisa? Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Não era de vocês? Vocês não podiam ter ficado com tudo? Podia. Agora para quê? Pegar metade do negócio, esconder debaixo do travesseiro e trazer uma falsa adoração diante de Deus.
porque você deixou Satanás entrar no seu coração para vir mentir diante do Espírito Santo de Deus. Morreu fulminado. Se Ananias e Safira nunca fosse crente, nunca tivesse entrado na igreja, nunca tivesse conhecido Pedro, talvez tivesse gozado daquelas propriedades deles, tivesse vivido, tomado a escola dele gelada lá, e dançado lá o arrocha, e botado para quebrar, e tinham morrido e ido para o inferno, mas curtiram pelo menos a fazenda. Mas queria se aproximar de Deus. Quer se aproximar de Deus? Pois não, pode vir. E aí pegou, vendeu a fazenda, perdeu a propriedade, e chegou diante do altar de Deus e perdeu a vida. As pessoas não entenderam a seriedade que é a presença de Deus. Quer andar com Deus? Quero. Irmãos, vai andar com Deus. O que é que está tendo na terra? Fome. O que é que está tendo na terra? Seca. E você vai para onde? Vou para a beira do riacho. Você é doido, meu irmão. Se a cidade já está assim, imagine na beira desse riacho. Mas Deus disse que é para ir para a beira do riacho. E como é que você vai sobreviver na beira do riacho? Não sei. Mas Deus disse que é para eu ir para lá. Irmão, na beira do riacho tem pão e carne na hora certa. Só que eu disse que o riacho, então precisava estar ainda alinhado com a mesma voz que mandou ir para o riacho. Porque foi o que eu estava dizendo a vocês. Tem gente que chega na igreja, se alinha com Deus, as coisas começam a dar certo. E agora? Não, meu irmão, agora está tudo tranquilo. Como é que está, irmão Nilson? A paz está uma bênção. O riacho, você precisa ver, meu irmão. Deus me botou na beira de um riacho, que a água ali do riacho é pancada. E o culto, irmão Nilson? Não, meu irmão, o senhor sabe que eu tenho que ficar ligado, que tem um negócio de um corvo que roda aqui, e eu tenho que ficar correndo atrás do corvo, com medo desse pão cair em um lugar errado, da carne. Então assim, vamos botar um culto aí uma vez na semana, que eu estou meio correndo aqui atrás de corvos, para poder... Irmão, você acha que se Deus está fazendo um corvo trazer pão para lhe entregar, Deus vai errar o alvo? Hoje eu recebi a ligação de um irmão. Ele me disse que estava dormindo, e aí recebeu um telefonema de alguém de outro estado, perguntando se ele tinha aqui como vender álcool gel e máscara. Ele disse que da cama mesmo onde ele estava, fez uma outra ligação, vendeu tudo que o cara passou para ele, e deitado na cama, em menos de 40 minutos, ganhou 5 mil reais. Assim, recebeu uma ligação. Você pode vender álcool gel e máscara? Posso. Desligou o telefone, ligou para o outro cara, tem um álcool gel e máscara aqui. Você paga, compra, pago tudo à vista. Então pronto, está fechado já, manda entregar a carga, minha conta é essa e deposite minha comissão. Você acha que Deus, quando manda um corvo, irmãos, sair da cidade para entregar pão e carne a alguém, ele vai errar o alvo? Não, mas eu tenho que estar preocupado, irmão. Tenho que ficar de olho no corvo. Vai que ele passa direto. Vai que esse corvo erra essa carne. Eu vou ficar com fome? Irmão, eu estou falando aqui, dando um exemplo, mas é exatamente assim que acontece. E eu não dou testemunho aqui para eu não estar expondo a vida de ninguém, porque eu conheço de cacho gente que se atrapalhou assim. Como foi, irmão, que você conseguiu empregar? Meu irmão, se eu parar para lhe contar, é um culto. Amém, eu estou com tempo, conte aí. Meu irmão, eu estava na graça, em casa, e eu só tinha um carro do ovo lá, como é a placa do ovo lá, que passou, porque o irmão da igreja tinha me abençoado, e só tinha, meu irmão, meio quilo de feijão da cesta básica que a igreja me deu, e aí botei minha família toda de joelho, e a gente orou, e aí fui saindo de casa, um irmão que eu não via mais há 10 anos me encontrou, e perguntou se eu podia ajudar ele, e aí eu fui, e no meio do caminho esse irmão já encontrou um outro irmão, que disse que estava precisando de um pintor, e aí eu era pintor, e não sei o que, e o cara tinha uma construtora, e aí eu já fiz uma sociedade, e hoje eu tenho uma empresa, hoje eu já tenho 5 pintores trabalhando comigo, e o que mais, irmão? E aí, irmão, dá uma luta, dá uma tribulação. Espera aí, irmão, como é esse negócio aí? O negócio começou debaixo de milagre, debaixo de direção, debaixo de coisas sobrenaturais, e agora virou tribulação? Tem alguma coisa errada nessa história. Deus botou Elias na beira do riacho, mas o riacho tinha um tempo para permanecer cheio.
essa crise que está vindo aí vai confrontar muita gente, vai confrontar muito crente. Tinha muito crente, irmãos, aí sem tempo para Deus. Tinha muito crente aí que não tinha tempo para orar, que não tinha tempo para ler a Bíblia, porque estava mergulhado em processo de trabalho, de confusão, e todo perdido, porque perdeu a direção. Você está onde, irmão? Não, estou na beira do riacho. Irmão, o riacho secou, presta atenção. Você não já entendeu que tem uma direção nova de Deus para a sua vida? Mas tem crente que não tem mais a comunhão com Deus, não está mais guiado pelo Espírito, e o tempo do riacho já acabou, e ele continua ali com a cara encafifada de riacho. Pensa aí, irmãos, comigo nesses últimos 30 anos, quantas profissões se extinguiram? Eu conheci um cara, que esse cara era muito requisitado, nem banco, nem não sei o quê, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, porque ele conseguia datilografar, né? Rápido e sem errar. Então ele era muito bem remunerado, ganhava por hora, para ficar ali, ó, tac, 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 tim, tac, 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 tim. Aí inventaram uma máquina chamada computar. E aí, o que foi que aconteceu com o irmão? Mordeu a boca. Alguém já aqui já foi na veia, bateu mesmo sem pena no irmão. Mordeu a boca, foi trabalhar vendendo lanche na rua. Por quê? Porque a fonte secou. Antigamente você queria fazer uma roupa, você ia na feira dos tecidos, escolhia um pedaço de pano. Irmão Stênio já comprou tecido na feira dos tecidos, não já, irmão Stênio? Diga a verdade. Nunca comprou, não? É. Quem aqui já comprou tecido na feira de tecido? Olha lá, ó. Você ia lá, comprava o tecido, procurava a costureira, ela media você todo. Não era isso mesmo, irmão Miro? Fazia a calça, depois você ia lá fazer a prova para ela passar a costura definitiva. Chegou um negócio de loja chamada C&A, Riachuelo, Renner, que traz uma roupa que vem da China. E não tem como um ser humano mais costurar para vender roupa pelo preço que esse pessoal vende. Quantas pessoas hoje conseguem mais sobreviver e ter uma renda boa? Um dia desse atrás aí, o cara que era dono de uma placa de táxi era rico. Chegou um negócio de um aplicativo aí chamado Uber, Pop 90 e não sei o que mais lá. E da noite para o dia, uma placa de táxi desvalorizou aí completamente no mercado. Quantas pessoas não venderam tudo o que tinha? Quantas pessoas não trabalharam muitas vezes seu tempo de carteira assinada, como se chama, esperando o dia da sua aposentadoria para vender uma casa, pegar o FGTS, tudo investir numa placa de táxi? Como está essa pessoa num momento como esse? A gente precisa estar o tempo todo, irmão, direcionado por Deus. Porque quando você está guiado pelo Espírito, você vai estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que a bênção virá sobre ti e te alcançará. Essa é a promessa de Deus. E as bênçãos virão sobre ti e te alcançar. O tempo de riacho acabou, meu irmão. O tempo do riacho acabou. E se ficar no lugar agora, vai enfrentar fome, vai enfrentar escassez, vai enfrentar morte. Por quê? Porque o tempo de permanecer na beira do riacho acabou. Tem que ser guiado pelo Espírito, mas não é receber. Tem muita gente que vem na igreja esperando isso, receber uma direção, receber uma oportunidade, receber um emprego. Tem gente que procura Deus para resolver um problema de sua vida, só que elas ainda não entenderam que nós precisamos não é resolver um problema da nossa vida, mas precisamos ser guiados constantemente pelo Espírito de Deus. Então agora acabou o tempo do riacho, e Deus manda o profeta agora para uma cidade chamada Sarepta. E quando esse profeta chega, a Bíblia diz que ele encontra ali uma mulher viúva colhendo gravetos, e ele pede a ela um pouco de água para beber.
Enquanto ela foi buscar água, a Bíblia diz que ele pediu que ela trouxesse também um pedaço de pão. E aquela mulher diz àquele profeta que tudo que ela tem dá apenas para ela fazer um bolo, porque era um pouco de farinha e um pouco de azeite, e que ela ia fazer aquela última refeição com seu filho para morrer. Aqui é mais uma palavra profética que nós temos que entender para quem é guiado pelo Espírito. No primeiro momento, tudo que Elias teve que fazer foi obedecer e esperar a provisão de Deus. Só que agora, Elias foi levado para um cenário de morte. Como é que Deus me manda para esse lugar? Diz que aqui eu vou ser sustentado, diz que aqui vai haver prosperidade, diz que aqui vai haver bênção, e a mulher diz que só tem uma comida que só dá para ela e para o filho dela, e que eles vão morrer. Aí o profeta diz: assim diz o Senhor, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Às vezes a gente espera a porta de Deus. Deus vai fazer um milagre. E aí quando você entra no lugar, no emprego, no trabalho, você vê só problema. A pergunta é: qual é a sua posição diante disso? Porque tem muita gente que começa a murmurar. Eu não acredito que essa porta foi Deus que abriu. Esse lugar é uma sujeira, é uma espelunca, ninguém faz nada direito. E onde é que eu vim parar? Meu Deus, me tire daqui. Às vezes você não entendeu que você está ali naquele lugar com uma voz profética, e que em você está o poder de mudar a realidade daquele lugar. Eu tenho orado aqui sempre, pedido a Deus: Deus, honre a nossa fé nesse lugar, guarde essa casa, guarde esse templo, guarde essa rua, guarde esse bairro, porque onde essa igreja está plantada, nós somos voz profética nesse lugar. Chega alguém para você e diz: meu irmão, o negócio está chegando aí, e vai pegar para todo mundo. Aí você, crente, cheio do Espírito Santo, diz: mesmo, irmão, vamos nos preparar que o que está vindo para aí vai pegar, e vai pegar mesmo. Agora vai pegar você, que está confirmando a palavra do ímpio. Vai pegar você, que está confirmando a palavra de quem não tem a mente de Cristo. Meu irmão, está vindo a crise aí, meu irmão, em nome de Jesus, esse vai ser o tempo que Deus vai levantar pessoas para a gente reconstruir, para a gente refazer, para mudar o entendimento das pessoas, para quebrar esses velhos paradigmas. Quem sabe não é um tempo oportuno para Deus abrir portas aí para muita gente. As estruturas estão sendo abaladas. Agora, nós temos que profetizar. Às vezes a gente quer ficar só no bico agora do urubu. Estava bom demais, Deus, vindo pão quente e carne pronta. Agora o problema piorou, porque agora a viúva só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Pois bem, mas enquanto eu estiver nessa casa, não acaba nem a farinha e nem o azeite. A sua presença nessa terra tem que fazer diferença onde você estiver. Você tem que fazer diferença no seu trabalho, você tem que fazer a diferença na sua casa, você tem que fazer, meu irmão, a diferença aonde você estiver, porque você tem que entender que você tem palavra de Deus para ser liberada em momentos de crise, você tem palavras de Deus para poder modificar a estrutura de onde você está. E a Bíblia diz, e aqui a gente precisa entender algo. No verso 15, a Bíblia diz que aquela mulher fez como Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Presta atenção nisso, irmãos. Durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Só que agora, algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Tem duas coisas aqui que são interessantes. Quando Elias chega na casa da mulher,
ele pede a ela que dê a ele, em primeiro lugar, a refeição que ela tinha. Mas ela tinha dito que aquela refeição era para quem? Para ela e para quem? Quando ela tirou aquela refeição dela e do filho e deu a Elias, se o milagre não acontecesse, a morte do filho ia ser culpa de quem? Foi Elias tomou na tora a farinha? Tomou azeite na tora? Não. Ela deu. Foi isso? Então, se faltasse agora comida para a criança, a culpa ia ser dela. Só que o que ela não sabia é que, colocando a vida do filho em risco, porque ela tirou dele para entregar ao homem de Deus, ela estava salvando a vida daquele menino. Porque se não morresse de fome, a Bíblia não diz qual era a enfermidade que ele tinha, mas algum tempo depois, a enfermidade viria sobre ele. Tem muita gente, e aqui a gente começa a construir esse final dessa mensagem, que só enxerga a prosperidade aonde há pão e aonde há azeite. Mas falando sobre direção de Deus, quando você vai ler o livro de Ruth, você vê a Bíblia dizer que foi uma situação como essa, uma situação de fome na cidade, que levou Elimeleque com Noemi a sair da terra do povo de Deus para ir morar na terra dos Moabitas. Saiu debaixo da promessa de Deus, da terra prometida, do lugar da habitação de Deus, porque na habitação de Deus, na presença de Deus, estava tendo escassez, para ir para uma terra estranha, porque lá havia promessa de prosperidade. Só que o que ela enfrentou lá não foi a fome, mas encontrou a morte, porque lá morreu seu esposo e morreu seus 2 filhos. E eu acho interessante, porque agora quando Noemi volta, ela declara algo. Ela diz: eu saí daqui com as minhas mãos cheias e estou voltando agora com as mãos. Mas peraí, ela não saiu daqui porque estava com fome? Não saiu daqui porque estava com escassez? Tem momentos que Deus permite que às vezes a crise fique um pouquinho pior, que a coisa aperte mais um pouquinho, porque nós nos acostumamos com o milagre diário que Ele tem feito. Quando Elias chegou na casa daquela mulher, ela ia morrer, porque tudo que ela tinha só dava para mais uma refeição. E a Bíblia diz que pela palavra de Elias agora não faltou farinha e não faltou azeite. Só que a Bíblia diz que isso aí durou muito tempo. Essa comida durou muito tempo. Então, se tornou algo rotineiro, eu acordar de manhã e ter farinha, eu acordar de manhã e ter azeite. Só que agora a Bíblia diz que veio uma enfermidade sobre o filho daquela mulher. E somente quando veio agora a enfermidade, e que aquele filho morre, é que ela fala ao profeta a respeito de um passado de pecado, a respeito de algo que ainda estava oculto da vista do profeta. Ela conviveu com o homem de Deus muito tempo, mas se a bênção de Deus chegou para a minha vida, é sinal de que está tudo bem. Esse vai ser um dos maiores fracassos da igreja que só busca prosperidade, porque Jesus realizou muitos milagres, curou muitas pessoas, mas eu garanto a você que nem todos que foram curados foram salvos. Posso lhe garantir isso, porque a Bíblia fala a respeito dos leprosos. Eram 10, só um voltou. Então agora a você, eu vou lhe dizer mais alguma coisa. Os seus pecados estão... e dos outros 9? Não, os outros 9 ganharam mais um tempo de vida, curtiram mais um pouco, mas foram embora livre da lepra do corpo, mas infectados na alma. Mas um que voltou para agradecer, foi curado no corpo e foi curado na alma. A viúva ia morrer, porque ia faltar comida.
Mas quando a bênção e a prosperidade de Deus chegou, o milagre chegou, não quer dizer que Deus estava aprovando a conduta dela. Deus teve misericórdia dela. Ela teve fé. Ela honrou o homem de Deus, colocando a vida dela e a vida do filho em risco. Teve fé. Mas algo ainda precisava ser feito na vida daquela mulher. Algo que estava lá atrás no seu passado. Algo que ainda estava escondido. Quando a morte visitou a casa daquela mulher, ela pergunta ao homem de Deus se ele veio ali para lembrar ela dos seus pecados passados. E diante da resposta do homem de Deus, a Bíblia diz que ele clamou a Deus e aquele menino ressuscitou. Porque o mesmo Deus que tem poder para trazer pão no bico do corvo, o mesmo Deus que tem poder para trazer multiplicação de azeite e de farinha, é o mesmo Deus que tem poder de trazer vida a quem está morto. E agora, quando ela vê aquele menino ressuscitado, ela diz: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Mas espera aí, irmãos, quantos anos essa mulher comeu essa farinha e esse azeite que estava sendo multiplicado dentro da casa dela por causa da palavra do homem de Deus? Será que ela só entendeu a morte do filho agora porque morreu de doença? Será que ela não entendeu que se aquele homem de Deus não tivesse chegado ali, a morte já tinha visitado ela muito tempo atrás? Mas acontecia todo dia. Todo dia tinha farinha. Todo dia tinha azeite. O fato de você ser abençoado por Deus não significa que Deus está provando muitas vezes o que você está fazendo. Existem coisas na nossa vida que Deus nos dá tempo para a gente consertar. Existem pessoas que às vezes você tem que procurar para pedir perdão porque você ofendeu essas pessoas. Tem pessoas que você não fala, que você é de mal. Deus está lhe dando tempo para você procurar essas pessoas e se arrepender. Tem gente que entrou na igreja, mas quer seguir a Jesus do jeito que ele acha que deve ser, porque ele sabe até mais do que o pastor, sabe mais do que os irmãos. Se ele pudesse fazer a igreja dele, do jeito dele, da forma dele, porque só o que ele pensa que é certo, está todo mundo errado, só ele que é certo. Tem gente, irmãos, que tem problema com isso, com orgulho. Tem gente que é orgulhoso demais e quer andar com Deus. Deus está lhe dando um tempo, está mostrando já os primeiros milagres, já está trazendo a multiplicação, mas está lhe dando um tempo. Porque às vezes Deus permite que a coisa fique um pouquinho pior, para que haja arrependimento, para que se lembre dele, para que se lembre que ainda tem profeta em Israel, para que se lembre que às vezes tem um homem de Deus perto de você. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós caminhamos com Deus, carregamos uma Bíblia debaixo do braço, mas às vezes não temos uma palavra profética para mudar uma situação. Mas às vezes estamos enfrentando escassez porque não estamos com o ouvido atento à direção que Deus tem nos dado, porque não estamos nos permitindo ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, lá na frente agora Jesus vai fazer uma referência a essa viúva. Será que por acaso naquele tempo não tinha tantas viúvas em Israel? Será que quantas delas não morreram dentro do território de Israel com fome naqueles 3 anos de seca? Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão aquela viúva de Sarepta. Porque embora ela não fosse povo de Deus, não tivesse nome de israelita, mas Deus viu algo no coração daquela mulher que chamou a atenção dele. Havia fé no coração daquela mulher, havia temor a Deus. E quando o Espírito Santo chega numa casa, uma das coisas da sua evidência é que ele traz a convicção do pecado. Queremos andar com Deus? Queremos. Queremos o Espírito de Deus? Queremos. Tem gente que quer o Espírito de Deus, irmão, para fazer zoada, para fazer bagunça, e acha que está fazendo tudo pelo Espírito de Deus.
É Espírito de Deus quando está tendo aquele som, né? Dum, 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 dum. E aí toca, e um desce, e o outro sobe, e o outro roda. Aí é Espírito Santo de Deus. Mas quando está falando sobre pecado, aí não é Espírito Santo de Deus, não. Quando está falando de conserto, não, aí não é Espírito Santo de Deus, não. Aí é outra coisa. É bom se alegrar no Espírito. É bom receber o Espírito em sua alegria, mas também precisamos receber o Espírito quando Ele vem nos acordar. Ele vem nos lembrar de que nós somos sua casa, somos sua morada. E que nós temos que estar com o ouvido atento para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus.